Opa, esse é mais um corte aqui do Arquibancada Tricolor. Deixa o seu like e já se inscreva no AT pra dar aquela moral. São Paulo 2, Atlético Paranaense 1, 1 ponto do Flamengo, 2 pontos aí do Internacional. São Paulo que ficou bem na fita, bem na tabela com essa vitória. E aí, o senhor gerou sempre esse contraponto, esse certo paradoxo que vive Zubeldia, que é, no estádio, quem esteve no Morumbi ouviu, né, e viu aplausos e cânticos até de Zubeldia, a galera fechada com o técnico. Na internet parece que virou uma outra chave de críticas quanto ao sufoco, que de fato foi um pouco demais, né? Acho que São Paulo de fato poderia ter vencido um pouco mais tranquilo, mas venceu 3 pontos, isso é o que fica. Mas qual que é a sua análise, então, dessa partida e sobre esse paradoxo de Zubeldia, que é amado pela arquibancada, mas é criticado pela internet quase em todos os jogos, e o senhor? Gabi, eu meio que desisti de falar da formação tática, que ele não muda, tá? E eu acho que tem vários questionamentos, várias coisas a se levar em pauta. O São Paulo joga contra o Atlético Paranaense do jeito que jogou o ano inteiro, com mais posse de bola, com mais volume até a intermediária e com pouca criação. O primeiro tempo foi bem fraco, assim, que até você colocou uma foto no grupo de um cara dormindo. No primeiro tempo, tinha um cara do lado da transmissão dormindo. O cara capotou, né? E aí tinha a gente, eu e minha galera do Discord estava assistindo o jogo também, a gente estava debatendo outras coisas além disso. O fato dele ter escolhido o Sabino para jogar de lateral esquerdo, por si só, já é um questionamento, que ia ficar fora do radar devido à vitória. Mas, cara, que fique claro, eu sou completamente contra a escolha, eu falei no pré-jogo, eu falo agora, mas ia passar desapercebido. O segundo tempo melhora. O São Paulo faz o gol do jeito que a gente comentava no pré-jogo. Início da jogada de um lado para transicionar para o lado oposto para pegar Lucas ou Ferreira no mano. Coisa que não estava acontecendo no primeiro tempo, principalmente porque várias vezes Lucas, Luciano e Ferreira estavam do mesmo lado. A transmissão mostrava os três participando na ponta de jeito. Foi o que está acontecendo? E o Sabino tá lá no mano com o lateral. Cara, taticamente, estava errado. Dito isso, o segundo tempo inicia. O gol do São Paulo, o primeiro gol, teria que ser o gol padrão São Paulo de jogar. Saída de bola pela esquerda, Ferreira domina, gira Luciano. Luciano acha o Lucas no mano. O Lucas domina a bola, a tomada de decisão dele muito boa, ele está perto da área, sem espaço para acelerar muito, ele reduz a velocidade, levanta a cabeça, tenta o cruzamento, 1-0 São Paulo. Puta, coisa linda. Gol de treino, esse treino tinha que ser padrão do Zubeldia semanal. Todo dia teria que ter um treino assim, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Depois do gol, São Paulo melhora. E essa jogada acontece mais uma ou duas vezes. São Paulo cria mais chances de jogo, mas é por um tempo curto, ali 10 minutos, 5 minutos. E aí toma o gol na bola parada, que acontece. Falha de posicionamento, movimentação do Atlético. Cara, bola parada é muito difícil. Você pode treinar o máximo que for e, às vezes, se alguém não movimentar, dá ruim. Depois do gol, São Paulo volta a cometer os mesmos erros do primeiro tempo. E aí, a gente chega na parte que, para mim, é inadmissível. Acho que não tem debate. Não tem debate. Vou dar uma pausa aqui, vou abrir um parênteses. Parabéns ao Alisson pela recuperação excelente, por ele ter encurtado o tempo de recuperação. Parabéns ao Refis, que deu a possibilidade dele voltar mais rápido. Então, é uma junção de um trabalho bom com um profissional excelente querendo voltar a campo. Dito isso, um treinador em sã consciência não pode pôr aos 79 minutos de jogo. Ele tira o melhor jogador, que na minha opinião era o Marcos Antônio, que estava pisando na área, fazendo triangulação, fazendo um 2, ele deu um passe de calcanhar para trás, o Ferreira, se eu não me engano, para alguém ali finalizar. Cara, o Marcos Antônio tinha chego no jogo. Ele tira o Marcos Antônio para colocar o Alisson. No primeiro jogo à disposição, 4 meses voltando de uma cirurgia, sem ritmo de jogo nenhum, com o Atlético Paranaense sentando a porrada. Ele transfere essa responsabilidade para o Alisson? Peraí, pessoal. Isso daí é irresponsável
chega a ser inadmissível. Só que a gente parar para pensar, o Renan estava no estádio uma vez, falou que ele chama o William Gomes no banco. O William Gomes nem estava aquecendo no banco, ele chama o William Gomes no banco. Contra o Atlético, o segundo jogo da Copa do Brasil, ele chama o Eric do banco. O Eric nem estava aquecendo, ele tira o Eric do banco e põe em campo. Cara, o Zubeldia dá uns estalos nele que não dá para entender, não tem lógica, não faz o menor sentido ele colocar o Alisson precisando ganhar um jogo de um cara, precisando de um cara participativo. Não faz sentido. Isso eu acho que é inquestionável. Chega a ser irresponsável com o menino. Todo mundo ficou feliz, ele voltou, ele estava ansioso e tal. Não dava, não era para ter colocado. E outra, ele põe o Jamal porque o Alan sente também. Se o Alan não sente, vai ficar o Sabino até o fim. E aí ele troca o Caleri faltando 5 minutos com o André. Cara, ele dá uma sorte, ele tem uma sorte. Wilson, mas aí a gente vai começar a discordar aqui, porque é o seguinte, eu entendo você colocar que de fato ele teve algumas situações que foram circunstanciais de jogo. Eu não coloco esse peso todo na entrada do Alisson como um ato irresponsável que você classificou. Acho que ele poderia pensar em preservar o Alisson um pouco mais, mas o próprio Alisson, isso aí é treinamento, isso é uma coisa que, infelizmente, a gente não consegue ver, né, o nível físico do cara. Mas eu não acho que seja mas uma calma, coisa... Gabi, calma lá. Não. Aí eu discordo da sua discordância. Você precisando ganhar um jogo, precisando colocar um cara em campo para modificar o jeito de jogar, para te dar volume e qualidade, você vai escolher o recém-operado? 5 meses fora? Mas o Alisson era o principal jogador da temporada, isso. Era o principal jogador da temporada. Ele conseguiu trazer fraturar a perna e ficar 5 meses sem jogar, sem ritmo de jogo nenhum. O nosso Chacon levantou a mão, quero ouvir o nosso querido Giovanni Chacon. Tô comportado aqui, né? Prometo ficar. O Chacon levantou a caneta, não levantou a mão. Eu levantei a caneta. Ele escreveu alguma coisa ali, tá com raiva. Não, assim, em cima disso, assim, eu e o Wilson, a gente discorda em muitas coisas em questão do Zubeldia, principalmente. O Wilson coloca pontos aqui em que, em alguns casos, me fez mudar de opinião sobre uma visão que eu tinha, e eu acho que essa é a graça e o negócio legal do debate, né? O que eu vou trazer dentro do jogo, né? Tem uma substituição ainda na primeira etapa, que é a entrada do Liseiro no Luiz Gustavo, que saiu lesionado. Eu acho que essa entrada foi positiva para o São Paulo, né? O Liseiro. E eu acredito que não tenha entrado o Alisson, porque o Alisson ainda precisa voltar aos poucos, não tem, talvez, condição de jogar tanto tempo assim, ainda deve ser só a segunda etapa. Nos próximos jogos, o Alisson também deve entrar, acredito eu, dessa forma. O Liseiro, ele dá uma dinâmica legal para o jogo, entrou bem, deu um passe, fez o lançamento para o segundo gol, né? E daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mais uma vez, aí as mudanças na segunda etapa acontecem no final do jogo, ali, nos 10 minutos finais, né? 35 do segundo tempo, que entram Alisson e o Wellington Rato, né? Nesse momento, o jogo estava empatado, né? São Paulo foi melhor, na minha visão. Na partida inteira, ele foi melhor, teve mais volume de jogo, mais posse de bola, mais momentos de pressão e sofreu muito pouco do Atlético Paranaense. Eu vi um São Paulo que sofreu muito pouco defensivamente. Num lance no primeiro tempo em que o Pablo estava impedido e que era o Pablo também finalizando, então o torcedor ficou até mais tranquilo quando a bola sobrou no pé dele, falou, tudo bem, é o Pablo. E depois, eu acho que o gol do São Paulo foi algo que o São Paulo sofre, perdão, do Julimar, foi algo circunstancial. Acho que foi algo extremamente assim, o São Paulo estava com tranquilidade na parte defensiva, na partida, né? E sofreu o gol, ok, não pode ter esse tipo de falha, principalmente em bola parada, que eu acho que é decisivo em muitos momentos, né? Mas o Alisson, quando ele entra, e quando ele faz as 4 substituições que ele faz na segunda etapa, né, o Zubeldia, o jogo já tá 1-1. O Alisson entra, ele continua dando uma dinâmica de jogo muito boa no meio de campo. Eu, pelo menos, sempre vejo que o meio de campo é sempre, talvez não, é sempre... Ele não entrou distoante, né, Chacon? Ele não entrou descendo o nível do meio de campo. Exatamente. Muito pelo contrário. O que eu vejo que o Zubeldia fez? Ele coloca o Liseiro e aí ficam com 2 segundos volantes tendo que fazer parte de marcação. O São Paulo sofre um pouco, mas ainda consegue
o São Paulo não, né? O Lisieiro e o Marcos Antônio acabam sofrendo um pouco para fazer essa marcação, mas eles dão conta do recado e o time inteiro se ajusta para que isso aconteça, né? Para que o São Paulo não sofra tanto. Quando o Alisson entra na posição de primeiro volante, né? Que sabe fazer melhor do que o Lisieiro, né? Ele entra no lugar do Marcos Antônio para girar. E aí o Lisieiro, aí é que começa a aparecer mais o Lisieiro na distribuição de bola. Eu acho que a partir da entrada do Alisson, o Lisieiro é potencializado. E o Alisson e o Lisieiro, eles fazem parte de uma faixa do campo que eu acho que é a mais importante. Você ter essa dominância, você está sempre pressionado, os jogadores volantes estão sempre pressionados pelo meio-campo adversário, tendo que se livrar da bola muitas vezes quando está numa marcação-pressão. Pelo menos eu vejo dessa forma. E o Wellington Rato, para dar um controle maior de bola do jogo, que o São Paulo já tinha. Aí a entrada do André Silva também é por conta de um incômodo do Caleri. O Caleri não estava bem na partida, mais uma vez. A bola não está chegando redonda para ele? Não está. Mas ele também não está bem. Isso não é crime nenhum admitir isso. E a entrada do André Silva também passa porque o Caleri tem duas jogadas mais travadas, que ele coloca a mão ali perto da costela, outra coloca a mão na perna. É um cara que apanha bastante. E o Jamal Lewis entra no lugar do Alan Franco. O Zubeldia, ele puxa o Sabino de volta para a zaga e coloca o Jamal, que não tem convencido até agora na lateral esquerda. E por conta dessas duas mudanças, o Jamal, para mim, eu tenho que ele tentou cabecear para o gol, acabou errando, jogou para o meio e saiu o gol, tá tudo certo. Mas, acima de tudo, seja por 2-1, 2-0, o São Paulo foi superior no jogo. Eu acho que com as mudanças, sem as mudanças, o São Paulo foi, desde o primeiro minuto, muito superior ao Atlético Paranaense, que já era esperado. O que falta para o São Paulo, acho que não passa nem do que aconteceu no jogo em si, de pontos positivos ou negativos. O que eu destaco negativamente, mas do São Paulo num todo, não só na partida contra o Atlético, é a falta de um camisa 10 diferente para achar o passe. E aí a gente pode entrar no debate se esse cara é o Rames, se precisa de mais alguém. Eu acho que falta aquele cara que encontre o último passe, né? Eu acho que, acima de tudo, é isso que falta. Porque o São Paulo tem boas triangulações, tem boas jogadas das laterais para o meio, algo que a gente não via no começo da temporada e que foi evoluindo ao longo do tempo. Eu acho que isso já é um indicativo positivo de melhoria, né? Mas falta aquele cara que deu o último passe. Acho que o São Paulo está se perdendo muito nessa hora do último passe, às vezes o passe muito esticado, às vezes perde o timing e tudo mais. Mas acho que, acima de tudo, essa partida contra o Atlético Paranaense não me deu receio nenhum. Eu estava mais frustrado quando estava 1-1, tá? Porque foi circunstancial o gol do Atlético Paranaense. Eu acho que o São Paulo foi dominante o tempo todo. Ô Wilson, o nosso Chacon apagou a faísca aqui quando a gente estava falando da situação do Alisson. Quero ouvir o nosso Renan depois. Mas, cara, queria retomar essa aspa que você teve sobre a situação do Alisson, porque eu tive uma visão diferente até, assim, de circunstância de estádio mesmo. Quando o Alisson ele entra em campo, acho que a torcida vem muito mais junto para uma atmosfera do São Paulo, que era um 1-1 que precisava ter o torcedor perto. Eu senti que o torcedor, de fato, você muda, de certa forma, a atmosfera do jogo, e o Alisson tava louco para jogar, ele tava doido para entrar em campo, e para mim ele não caiu o ritmo. Ainda assim, você acha que não tem nenhuma, assim, não tem nenhum norte que justifique a entrada do Alisson, Wilson? Não, eu acho inadmissível. Eu acho que isso é incoerência, irresponsabilidade e uma transferência de responsabilidade pro jogador absurda. E, cara, não, tipo assim, ele já me perdeu há vários meses, o Zubeldia, tá? Eu não entendo. A escolha do Sabino na lateral esquerda é uma delas, só que isso dá pra gente debater. O Alisson, cara, o Alisson era o melhor jogador da temporada, ponto, antes de operar. Agora, o torcedor inflamou, ele queria jogar, tal. Dito isso, ele entra em campo, ele e os caras, Gabriel, sem ritmo de jogo nenhum. Treino é treino, jogo é jogo. Ele ia ter que botar o pé à vera para dividir contra os caras, e o Atlético tava sentando a porrada. E tipo assim, ele queria que um jogador há 5 meses parado assumisse a responsabilidade em campo, transicionasse, girasse, desse opção. O cara tá sem ritmo de jogo. O cara devia estar ele estava ansioso a jogar, na expectativa, mas morrendo de medo. Não vem me falar que ele não estava com medo. E não fala também que ele jogou amistoso. Não é a mesma coisa. Se ele coloca o Alisson contra o Bahia 3-0 fora, chovendo, Alisson não divide, não faz nada, entra, toque e me voe, só para você pegar o time do jogo.
1-1 contra o Atlético Paranaense em casa, e eu nem estava falando que o São Paulo jogou mal. Teve uma galera que acha que eu estou cornetando. Não, eu concordo com o Chacon, o São Paulo foi dominante, o São Paulo mal sofreu. O São Paulo fez o jogo como faz o ano inteiro, controla, domina, cria pouco, estava até criando bastante. O Marcos Antônio chegava na área com muita facilidade, o São Paulo estava sufocando o Atlético. Ele escolhe o Alisson, sem ritmo de jogo nenhum. Cara, não dá. Eu discordo veementemente da escolha dele. Eu acho que a euforia, a empolgação, a ansiedade acaba quando ele entra. E aí ele tá na jaula com os leão, ele é leão, mano. Os caras iam sentar a porrada nele, ele não ia ter confiança, ele tá sem ritmo de jogo, timing, drible, passe, tá sem nada. E a gente precisando de um jogador que fizesse algo a mais. E se eu não me engano, a última vez que eu vi no SofaScore, o Alisson toca na bola 3 vezes. Então, tipo assim, ele não deixou a desejar, mas ele não participou como teria que ter participado, precisando buscar o gol. Ele tocou 3 vezes na bola, ele participou de 5, ele teve 5 participações com a bola, 2 foi marcando e 3 foi toque pro lado. Cara, que, tipo assim, eu preciso de um jogador, cara, põe o Galopo, que pediu para jogar, tava querendo, ia participar mais. Põe o Nestor, põe, sei lá, o Eric, o Rato para dentro, traz o Lucas um pouco. Mano, põe um cara ali, qualquer um. Tira o Santi da tribuna e põe o Alisson. Cara, foi irresponsável essa substituição. E, cara, para mim, ele tem umas atitudes completamente questionáveis que eu não gosto, mas, cara, ele dá carrinho, né? DDD, ele vai dar carrinho. E aí é por isso que o estádio gosta dele, porque ele dá pique na lateral, ele dá carrinho. E aí ele deu um carrinho no André. Nem o André gostou do carrinho dele. Essa é a diferença da internet do estádio. Eu até comentei com você que vê o jogo do Zubeldia do São Paulo, você tem que ver no bar, com a TV no mudo, tomando umas caipas. Você olha para a TV e fala, pô, 1-0 São Paulo. Ah, legal. Toma uma caipa. E aí, Chacon, não sei o quê. 1-1. Por quê? Ah, escanteio. Ah, acontece. E aí agora entrou o Alisson. Pô, o Alisson de volta, né? Que legal. Ah, 2-1 São Paulo. Ah, legal, vê a conta aí que eu vou embora. Porque se você tentar entender o Zubeldia, taticamente, as coisas que ele faz, mano, eu vou dar carrinho no computador aqui daqui a pouco. Ah, sim, cara, mas aí que a gente discorda, aí que a gente tem esse ponto de assim, discordância, porque você falou também sobre as alterações, sobre a entrada do Jamal e do André, né, que é circunstancial, e aí deu sorte de sair o gol, mas vai ter sorte assim lá, porra, o cara é o 6º colocado, cara, beirando a 5ª e a 4ª, vai ter sorte assim. Então, a diferença é que uma hora essa sorte acaba, né, Gabriel? Imagina ele fazendo tudo isso de atrocidade sem sorte. Uma hora essa sorte vai acabar. Ele não vai ser sortudo para sempre. Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo você que ainda não é inscrito e fique ligado, porque todos os dias a gente tem programação aqui no AT.